Bem-vindos, pessoal. Hoje a Magic Florida Experience está aqui com o Rodrigo, proprietário da Master Vacation Homes, uma das maiores ou, se não me engano, a maior companhia de gerenciamento de casas de férias em Orlando. E aí, Rodrigão? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Obrigado pelo convite aqui. Vai ser bem interessante esse bate-papo. A gente tem bastante dúvida de como o mercado atual está. E seria legal conversar um pouco da empresa, como a gente trabalha, né? O que as pessoas podem esperar. Legal. Então, isso é um assunto importante porque... E a gente vem na Magic Florida, que somos uma imobiliária, trabalhamos com compra e venda. A gente tem aí um relacionamento do quê? Uns 10 anos já nos alimentando de informações e experiências vindas principalmente de você e da sua empresa, que cresceu muito nesses últimos 10 anos. Como é que começa, assim, uma management company? Começa do zero, né? Primeira casa. Do zero. A não ser que você compra já uma empresa já rodando, mas a gente começou do zero mesmo, com uma casa, e a gente, né, foi crescendo pouco a pouco. A Master tem a mesma idade da Magic, né? Então, estamos fazendo 10 anos esse ano. Vocês em novembro, a gente em dezembro. Isso aí. Então vamos fazer uma festa, né? Mega festa. Começa do zero com uma casa, aí Isso. vai se multiplicando. Hoje, quantas casas a Master Vacation está administrando? Hoje a gente administra 730 casas. É realmente bastante trabalho, mas a gente consegue, né, lidar com isso porque a gente é bem dividido, bem organizado. Cada administrador toma conta de um certo número de casas para não ficar muito impossível, né, lidar com tantos problemas com 100 casas. Então a pessoa tem que ter um número de casas legal, que possa dar atenção, que possa atender o proprietário, resolver os problemas, né? Isso interno, né? Porque você fala que vocês têm uma estrutura. Hoje a Master consegue montar uma estrutura que tem gerentes para... Conta um pouquinho mais, assim, gerentes para como? Para cada condomínio? Isso. Como é que funciona, assim, pra gente entender? Cada pessoa que toma conta de um número de casas fica ali entre 25 e 35 casas. Quando a área começa a crescer, a gente traz uma pessoa para auxiliar essa pessoa. E aí quando chega, por exemplo, 50 ou 60, aí a gente corta e divide. Aí ficam duas pessoas para aquela área, né? Imagina, 50 casas. Sim, e esse administrador, ele é responsável por todas as questões em relação à administração operacional da casa e também com a relação com o proprietário, né? Que isso é uma das coisas que a Master tem como diferencial. Isso. Eu lembro que você sempre falava, eu vim de uma companhia de gerenciamento lá quando você... Antes de você começar com a Master, né? E começou a ver os defeitos desse tipo de administração pré-Master e você construiu na Master um conceito de mitigar esses erros que essas companhias faziam, principalmente em relação ao proprietário, né? Então, esse gerente exclusivo para um certo número de casas, ele faz toda a gestão e o relacionamento com o proprietário, né? Que é muito importante. Isso. Exatamente, a parte com o proprietário e logística de manutenção da casa. Então, se tem algum problema, a pessoa vai lá e resolve, agenda. Essa pessoa faz as inspeções dos check-ins, né? Então, ela fica familiar com a casa, ela entende como funciona, ela sabe onde as coisas estão. E fica uma coisa mais pessoal com cada proprietário, né? Eu trabalhei em 2 outras empresas antes de montar a Master, uma na área de manutenção e antes eu fazia a marketing de reservas e atendimento ao cliente. E a gente vai vendo quais são as necessidades do cliente, né? A gente sempre viu que no mercado existia uma deficiência no atendimento ao proprietário. Quando o proprietário recebe a casa, depois a parte de administração, realmente no mercado é bem difícil, porque dá muito problema. E se você não foca só na administração, na logística e no atendimento ao proprietário, aí tem um turnover muito grande, muitas casas saem, né? Então a gente o proprietário fica muito estressado na operação do dia a dia. O que traz
vamos dizer, um problema de relacionamento entre a administradora e o proprietário? Distância. Quais são os fatores? Distância é o número 1. Você pode ter até uma pessoa fabulosa de lidar, mas a distância, pelo tempo, comunicação fica difícil, é difícil de entender o que está acontecendo. Então, às vezes, até você fazer tudo certinho, é difícil a pessoa do outro lado ver tudo o que está acontecendo e a confiança realmente fica abalada. E né? entender o que está acontecendo e quais são os desafios ali, né? Então, a comunicação acaba sendo... A comunicação eficiente com o proprietário é o que uma aproxima, seria. da Então, aproximação. Então, quanto mais envolvido o proprietário, um pouquinho mais difícil fica, porque você tem que reportar acontecimentos e às vezes você resolvendo já o problema, você evita o back and forth, vai e volta de informações. Então a gente tenta ao máximo não perturbar o proprietário, a gente resolve os problemas sem dar dor de cabeça, né? Os custos que a gente pode absorver por isso, a gente absorve. A não ser que seja uma coisa muito séria, a gente sim entra em contato com o proprietário e explica a situação. Mas é bem raro, né? Tem proprietários que querem saber de muitas coisas. Dos detalhes, né? A gente passa o que a gente tem de passar. Mas o melhor perfil de lidar realmente é o mais tranquilo, né? E isso é quando as coisas dão mais certo. Rodrigo, e quais são esses problemas assim que tem numa operação de uma vacation homes aqui na região de Orlando? Quais são os problemas que os proprietários acabam olhando ou querendo saber? Problemas de construção, problemas de casas antigas dando problema de eletrodomésticos, hóspedes que destroem certos itens e a casa precisa fazer... Como é que eles destroem? É porque... Então tipo... Qual é o nível de destruição? Isso a gente sabe, né? Mas são algumas plataformas, principalmente o Airbnb, onde a Master publica essas casas com as descrições, tem aqueles reviews, etc. Sim. E o hóspede chega, aluga e fica ali um certo tempo. Então ele tem tipos de comportamentos diferentes e coisas que acontecem. Tipo o quê? O tamanho da reserva não é diretamente proporcional ao número de problemas. Tem reservas muito longas que dão mais problemas do que reservas de 1-2 dias. Né? A pessoa fica mais tempo na casa, as coisas vão se estragando e não sendo reportadas. E quando a gente vai no check-out, tem um monte de problema. E as reservas pequenas, elas são mais as pessoas que estão aqui para passar 1 dia ou 2 dias. Tem pessoas que tentam estender a reserva em uma casa que eles estão, não está disponível, então ela pega uma casa menor ou maior, uma reserva mais curta. Então, acontece de realmente poucos problemas nas reservas menores. Mas o problema tipo o quê? O cara quebrou a televisão, fez buraco na parede... Acontece de tudo, né? Fez uma festa de arromba sei lá, foi polícia. Quais são as coisas mais interessantes? Levam os móveis, levam decoração, pessoas que alugam. Acontece de tudo. A gente já teve um roubo que foi bem no comecinho da Master. O pessoal entrou com o carro dentro da garagem e pouco a pouco foram esvaziando a casa. No dia do check-out a gente foi ver e a casa estava vazia. Uau. E isso foi 2 dias antes da chegada do proprietário. Nossa, como que você lida com uma situação dessas 2 dias antes? O proprietário conhecia a casa? Já tinha ido? Conhecia, já ele que decorou a casa. Eles, né? O casal. E então era uma casa que eles eram muito apegados. Mas a gente... Nesse caso, a gente tem que reportar o proprietário, hein? A gente avisou o que aconteceu. Sim. A gente ajudou eles com a compra de novos móveis, né? Até o Airbnb ressarciu o valor que foi roubado, que eles fizeram, que é uma grande proteção do Airbnb que eles têm, é fenomenal. Mas até lá, né? Demorou 1 mês, 2 meses pra gente rever esse valor. Sim, então tem uma parte dos prejuízos causados pelo hóspede que o Airbnb a gente fala do Airbnb, mas uma plataforma, né? Eles cobram isso do proprietário ou eles já pagam o proprietário e cobram do hóspede, sei lá, depois? Ou tem uma coisa O Airbnb judicial? É muito grande, né? Então eles têm uma policy bem robusta com liability, com danos de propriedade.
Então, isso realmente dá uma tranquilidade para a gente que Mas isso não é o dia a dia, né? São coisas esporádicas. O dia a dia, realmente, eles também têm uma cobertura. É bem difícil lidar com eles com relação à reposição. Tem que ter recibos originais das compras quando quebra alguma coisa. Então, a maior parte dos danos a gente acaba absorvendo para também não perturbar o hóspede. Às vezes é um acidente e por causa de $10, $15, toalhas estragadas, manchadas, que você acaba tendo um review negativo por uma coisa que você podia anular. Vocês lidam bem com isso. Então, isso é uma coisa importante para esclarecer nessa operação, né? Que nem todas as companhias de gerenciamento fazem isso. Eles acabam tendo uma operação onde eles querem ganhar em cima de pequenas reposições. Isso. E vocês fazem isso diferente. Vocês, para não estressar o proprietário e não ter que cobrar do hóspede uma bobaginha e causar um efeito reverso no marketing, né? Que os reviews são muito importantes, né? Como é que é reviews mesmo em português? Testemunhos, né? Testemunhos. São muito importantes. Vocês acabam absorvendo isso e tirando o estresse tanto do proprietário quanto do hóspede, né? Isso. Essa prática é bem comum do mercado de reposição e de fazer o markup, de adicionar a margenzinha do administrador. Isso aí é mais um motivo para gerar desconfiança com o proprietário. Sim. Ele está longe, se existe uma cobrança, ainda tem uma margem aplicada, geralmente o proprietário fica sentindo que foi lesado. Mesmo estando em contrato, mesmo tudo explicado. Né? É um conflito de interesses porque é motivo de uma administradora aplicar várias reposições, vários reparos para poder aplicar a margem deles e fazer dinheiro nisso. Né? A gente tenta evitar completamente qualquer custo que a gente vai fazer ao proprietário para evitar desconfiança, para mostrar que a gente está junto na parceria. Não faz sentido. Então, realmente, isso eu já vejo outros parceiros também fazendo igual. É difícil porque é um custo bem alto, né? O gasto que as reposições trazem é bem alto. Então, a gente realmente tem que alugar bastante as casas para a gente poder manter essa estrutura e manter essa prática. E eu acho que isso evolui com o tempo também, né? Eu acredito que não deve ter sido assim no início, quando vocês começaram, e a gente sabe que, para nossa audiência até entender, existem inúmeras property managements, que são as administradoras que focam somente nesse tipo de mercado de investimento, que são os short-term rentals, né? Que é o short stay. E assim, devido a tantas property managements que existe esse mercado competitivo, que fazem somente isso, outras que variam nos atendimentos, mas a Master só faz a administração das casas de férias. Isso, só casas de férias. Tem muitos portais que perguntam pra gente se a gente pode administrar a casa deles, que eles não alugam, né? Tanto em condomínios residenciais que eles vêm só passar as férias deles, ou casas de férias em condomínios de férias, mesmo tipo o Story Lake, o Champions Gate, que eles têm a casa de férias deles e eles não alugam. Só que a gente não trabalha com as casas desse modelo, a gente foca 100% nas casas que alugam. Que alugam, né? Sim. Trazem Porque esse é o negócio, né? Porque tem muita gente que... Tem alguns perfis, né, de investidores em imóveis para férias. É o investidor puro, que ele só quer saber da rentabilidade, não tem muito apego emocional e nem de design. Ele não quer curtir a casa, usar a casa. Então ele pensa só na performance. O outro que quer a casa para usar uma vez ou duas no ano e o resto deixar alugando para compensar alguns custos, etc., do ano. E aquele que não põe para alugar. Aquele que não põe para alugar não é seu cliente, e para isso tem outros tipos de empresa, tipo concierge, né, que fazem esse tipo de tomar conta da casa, porque não tem operação. Geralmente a gente acaba indicando um parceiro nosso, uma outra companhia, a gente dá algumas opções e a pessoa acaba fechando com ela. É um caminho, né? É um caminho. E você precisa ter uma administradora tomando conta da casa, mesmo se você não está aqui, né? Sim, o que pode acontecer? A casa parada, ela pode ter um problema lá que ninguém está vendo, né? Sim. Deu um problema no encanamento, ou...
Um alagamento, alguma coisa assim, ninguém tá lá para ver. Me corrija se estou errado, mas eu acho que é parte da policy do seguro que você precisa ter uma administradora quando é uma casa não ocupada. Verifica isso? Depende, Boa tem casos pergunta. que nem tem seguro, porque se uma compra Verdade. é feita à vista, muitas pessoas não colocam seguro e o que a gente não aconselha, né, do nosso lado aqui, a gente aconselha sempre os nossos compradores fazerem uma pólice de seguro. O seguro morreu de velho, né? Você nunca usa, mas a gente já vê bastante gente usando. Se a gente né? entrar nessa ponto de seguro, porque a gente já teve algumas situações na parte do residencial que sim, porque uma informação que a gente tem com relação ao seguro é que se der algum problema, aquele problema tem que ser remediado em um tempo. Então faz sentido o que você falou. Sim. Porque se ele não é remediado e vai estendendo, o seguro muitas vezes pode negar atendimento. Então, algo a ser investigado. A gente aconselha sempre a ter o seguro e ter esse cuidado. Mas, na parte de vacation homes, e aí vem muitas perguntas, porque a gente trabalha com muitos clientes que têm essa vontade de comprar o imóvel de férias. E a primeira pergunta, geralmente, é: devo comprar uma casa de 5 quartos ou uma casa menor que 5 quartos? Vamos falar em números agora, Essa é a né? pergunta que a gente recebe. No entanto, a gente também sabe que existe uma resposta um pouco mais elaborada para essa pergunta, né? E eles querem isso porque o budget deles está um pouco reduzido ou porque eles acham que eles vão fazer mais nas casas menores? Eu acredito que é uma informação muito baseada. A gente está falando de clientes brasileiros, né? As casas no Brasil ou em alguns lugares, assim, as pessoas quando elas pensam em investir, elas se baseiam na experiência delas. Então, uma família, uma casa de 4, 5 quartos, atende. Só que a gente trabalha que é o mais comum, né? É o mais comum. Então, eu acho que está mais voltado nisso. Quando a gente começa a aprender aqui o mercado local, que é extremamente estruturado, organizado, a gente vê que existe um business, um negócio. Um negócio atrás das vacation homes, desse tipo de investimento. E a gente conversa muito com o Rodrigo e ele nos instrui, nos educa com essa informação. Então, ok, uma casa de 5 quartos, e por que eu compraria uma casa de 10 quartos? 15 quartos. Como assim, né? E o preço não... E depois a gente acaba justificando, né? Que o preço não é diretamente proporcional ao número de quartos. Isso. O preço da casa por quarto vai diminuindo conforme a casa tem mais quartos, né? Então nos ajuda aqui a elaborar essa questão a ser respondida. Porque a pergunta dele foi... Qual é o motivo do cliente normalmente chegar pedindo menos quarto? Por causa do budget? Geralmente muitas vezes não. É porque eles estão pensando no budget de 5 quartos, mas quando a gente faz a reunião explicando esse negócio, eles acabam sabendo que vale a pena você subir de 5 para 6, para 7, ou até para 10, ou até 15. Tem quarto de 15 quartos hoje aqui, né? Tem essa ideia de que as casas menores rodam mais, né? E as maiores rodam menos. Mas se você usa uma precificação legal, você consegue ter a mesma ocupação nas duas, né? O que diferencia na casa, né, de 15 quartos para uma casa de 2, 3, 4 são as despesas. Na casa menor você vai ter 3 condomínios, né? Se você compra 3 casas, de 3 em vez de uma de 10, você vai ter 3 condomínios, 3 piscinas para tomar conta, 3 pest control, a conta de luz não é proporcional, então é menos do que as 3 casas pagam. Ah, sim. Então, assim, nesse raciocínio é assim, o cara, o que é melhor? Eu tenho 900 mil, comprar 3 de 300 ou uma de 900? Exato. Aí é que tem os custos específicos fixos de cada casa, que vão ser muito maiores do que uma casa. Um piscineiro, um pest control, um condomínio. Nesse caso, né, mais é mais. Mais casas, mais despesas. Então, quanto mais casas menores você tem, mais despesas individuais você vai ter. Enquanto a casa grande é uma despesa só, ela é mais fácil. Também para nós, administradores, em vez de fazer 3 check-ins, é um só. Então, realmente, quanto maior a casa, menos despesas o proprietário vai ter.
proporcional com o número de quartos, a renda é maior também, né, por quartos. Então, no retorno final do valor investido, você vai ter uma porcentagem melhor do que se você investisse em várias propriedades. Ou seja, na casa maior. Na casa maior. Então, vamos explicar um pouquinho como funciona essa relação de ocupação versus diária. Muitos clientes perguntam, mas qual é a ocupação e qual é o preço da diária? Isso. Né? Então, assim, não é muito por aí que se pensa. Existe a tal dos dados ali da conta meio de simplificada, que existe uma média de faturamento bruto por quarto, que vai entre 10 e 15 mil dólares por ano. Isso. Né? Então, podemos evoluir esse assunto. A gente tenta focar bastante no retorno anual da casa. Quando você simplifica para a diária, você acaba tendo uma ideia que talvez não vale a pena, porque, né, se você tem uma diária menor, mas sua ocupação é maior, você pode, no final do ano, você faz um valor melhor do que se você limitasse o valor da diária. O preço. A diária, ela é muito variável, Isso. Né? Até porque... Muito variável, sim. Então, se você, por exemplo, se você tem um dado de uma casa que a diária média é $300. Ok. Só que você só alugou 40%. Então, no final do ano, você vai fazer 50 mil. E se você usa uma tabela dinâmica e sua diária foi para 220, só que sua ocupação foi para 90%, 95%, você fez 120 mil. Então, às vezes, é um pouco misleading, é um pouco enganoso você focar no preço da diária, porque as diárias boas, praticamente todas as companhias conseguem. Na alta temporada você consegue. Nas casas grandes você consegue $1.500, $2.000. Né, nas casas de 15 quartos. Mas o que vai fazer diferença é a baixa temporada e você não fazer a baixa temporada, comer os lucros da alta temporada. Então, os dias vazios, eles não podem tomar o dinheiro que você fez na alta temporada. Então, você realmente precisa ter uma ocupação boa, preços bons quando você pode, preços baixos quando você deve. Então, tem que ter uma flexibilidade de preço conforme o mercado. Então, assim, você... Tem uma equipe ali que fica olhando o mercado, quantas casas tem disponível, tipo, lei do mercado, né? Oferta e procura. Então, quando a oferta está muito grande, a procura está baixa, se acerta o preço para baixo para conseguir uma maior ocupação anual. Isso. Então, o preço flutua... Eu queria que você falasse só sobre essa questão da temporada, porque para as pessoas também entenderem. Sim. O que aqui a gente considera baixa temporada e alta temporada para o mercado específico de vacation homes. Sim. A demanda no ano inteiro existe, mas a gente tem algumas áreas de depressão, como a época de furacões. Setembro é muito baixo. Okay. Não tem férias no mundo inteiro, não tem férias escolares em setembro. Setembro é fogo. O americano mesmo voltou às aulas, né? Isso, as famílias. Volta às aulas depois do verão. Então, todo mundo volta para casa. A gente tem realmente uma queda muito grande em setembro. Então, os preços realmente têm que refletir essa depressão de demanda. Então, antecipadamente, você precisa já estar com os preços mais atrativos para setembro, até outubro bem fraco também. O começo de dezembro é bem também fraco, porque as pessoas viajam no Thanksgiving, começo de dezembro vai todo mundo para casa, né? E esperam para viajar no final do ano. Então, realmente tem essa sazonalidade, seasonality de dias. E você já fracos. consegue acompanhar isso ao longo desses 10 anos, você consegue ter uma ideia. Sim. Tem um calendário de demanda que a gente tem, que o mercado tem, né? Que todos usam. E até em meses bons tem semanas fracas, tem dias fracos em semanas boas. Então é bem dinâmico. Então hoje o que dita a nossa precificação é a ocupação. Okay. Então nós olhamos os calendários de acordo com a ocupação, fazemos reports diários de como os meses estão, como os dias estão, dias da semana. Por exemplo, tem o feriado do Memorial Day em maio, que é a última segunda-feira de maio. Os dias
os dias da semana antes dos feriados são fraquíssimos. Olha, você consegue monitorar isso, E né? dá para monitorar isso. A ocupação está baixa, então a gente vai e aplica alguns descontos, né, progressivos, chegando a essa data. Então, Entendi. é assim que a gente consegue ter um equilíbrio. Então, quando as casas mostram ocupação, a gente para de agir. Né? Então, a gente encontra a demanda e a gente fica Parado esperando melhorar a ocupação, e aí a gente age de novo. Então, é bem dinâmico. E ao oposto também, quando a gente vê que a ocupação está muito alta, aumenta os preços. Realmente bem dinâmico, os reportes são bem legais. E vocês têm estrutura para ter isso sempre em ação, no caso da empresa, né? Com funcionários que são designados a essa área para conseguir entender isso. E isso é uma arte. É uma arte. É uma arte. Porque se você deixa o calendário fixo, você acaba alugando baixo na alta temporada e não alugando nada na baixa temporada. Pronto, porque vou parar um pouquinho aqui, porque os proprietários, eles olham o calendário, muitas vezes, eu imagino que eles tenham, né, aquele acesso ao calendário e falam, meu Deus, a minha casa não está alugando naquela época, e começa a explorar, e aí começa aquela angústia de um proprietário que quer ver um calendário cheio até o final do ano. Então, a gente está num mês X e ele quer ver no início do ano e imagina, ele quer ver o calendário cheio em dezembro. E aí fica nervoso quando ele olha lá e não tá, né? Como é que vocês gerenciam isso, assim? Tipo, só pra gente entender. A gente tenta educar o máximo possível os proprietários explicando como é que o mercado funciona. O mercado brasileiro, de hóspedes brasileiros, realmente eles precisam de tempo para organizar suas férias. Então, as reservas no Brasil, de nós aqui, são com mais antecedência. Okay. O mercado americano, ele é muito mais imediatista. Então, as reservas vêm, né, de amanhã até os 45 dias. Então, a maior parte das casas tem um calendário bem fraco para o futuro, né? A não ser que seja uma casa muito bem requisitada, que o preço diário não importa, a pessoa aluga bem com antecedência. Mas o mercado realmente funciona assim. É de hoje até 45 dias que as reservas realmente... que a maior demanda está. Pegando o gancho agora, casas muito requisitadas. Sim. Por que tem casas muito requisitadas e mais procuradas? Como é que faz uma casa competir bem num mercado desse? Sei lá, tem quantas vacation homes? Milhares, né? 30, 40 mil imóveis. O Google falou que são 40 mil. O Google falou que são 40 mil. Então pode ser 40 mil, como pode ser uns 20 mil ou 30. E como que uma casa se destaca num mercado desse? Tão competitivo. E consiga fazer... ter uma performance atrativa para o proprietário e que ela compita bem ali no meio de tantas casas. Qual é o segredo do sucesso de uma casa? Bem, vocês sabem mais do que eu que o segredo de real estate é location, location, location. O segredo de vacation homes é decoration, decoration, decoration. Putz, então, decoration, decoration, decoration. Então, os três primeiros posições dos... pilares são decoration. Sim, isso a gente foi aprendendo ao longo do tempo, porque é dinâmico, né? E muda. Muitas pessoas perguntam qual condomínio aluga mais. Isso. Então a gente sempre fala isso, não importa tanto como você acha. É melhor você ter uma casa muito bem decorada do que muito bem localizada. Se você tem uma casa que é pertinho da Disney, mas ela tá antiquada, tá com aparência velha, não tem quartos temáticos legais, ela vai alugar bem menos do que uma casa, né, em Devonport, que está completamente reformada, novinha, com quartos super legais, com um salão de jogos, piscina, área externa legal. Então, realmente, a decoração é o que vai ditar aí o sucesso. Porque ela parece, né? Quando a pessoa está procurando a casa para alugar, a foto diz tudo, né? É tudo cliques. O Airbnb e o VRBO, eles têm logaritmo, né? O algoritmo. O sistema deles que quanto mais pessoas clicam, mais ela vai aparecer. Então, se ela chama atenção na primeira página, até na segunda, terceira, ela vai mudando. Então, essa casa tem que estar bem atrativa para ela poder ser jogada na primeira página e ela decola, né? Sozinha. O mérito realmente é da casa mesmo. A decoração fala muito alto, né? E a decoração profissional, né? Porque a gente vê muito por aí assim, eu sou decoradora, uma coisa um pouco meio caseira, assim, eu fiz faculdade de design, eu tenho a minha casa, eu quero decorar do meu gosto. E a gente vê que não funciona muito assim, né? Porque
o meu gosto ter uma vacation home é como ter um mini hotel, uma pousada, né? Então é um negócio. Se você quer que ela performe, tenha e consiga competir num mercado desse com tantas casas, ela tem que ter esse diferencial que não deixa de ter uma necessidade profissional, técnica. Existe uma técnica para ter a casa decorada que se destaque no mercado, né? Eu acho que tudo tem relação com o que é o seu expertise. Você é expert em quê? Se você a pessoa é designer, decoradora, talvez no Brasil, e vem para cá, talvez não vai ser adequado ao que o mercado está procurando, que é, né, os quartos temáticos super elaborados, a decoração moderna. E se você faz uma decoração caseira para você, para ficar aconchegante do jeito que você gosta, não vai ser necessariamente o que o mercado está buscando. Né? É raro a gente ver proprietários decorando que realmente conseguem, né? Geralmente as pessoas entendem do mercado, estão aqui um pouquinho, já sabem os contatos, sabem o que fazer, sabem como é que o mercado funciona. E eu tenho tido uma surpresa quando alguns proprietários fazem a casa. Caramba, quem que fez a casa? Que legal. Então, se o cara tem um talento e ele entende o negócio e pega, tem que ter referência, né? Na vida você tem a referência do que o mercado pede e se você tem essa competência como proprietário, você pode trabalhar junto com um decorador profissional, por exemplo. Com certeza. Né? Se você entende, está alinhado com o que o mercado está, né, buscando, eu acho que dá para ter sucesso aí com parceria com um designer. Né? Tem uma pergunta, rapidinho. Quem é hoje o público-alvo? Quem é que está alugando as casas de férias? Digo como assim, guests, né? Quem são os consumidores? Quem são as pessoas que alugam mais as casas? Quem é o público? Hoje, para nós, é o público americano, né? São famílias mesmo. Pessoas fazendo reuniões familiares, pessoas vindo de outros estados encontrar familiares aqui. Aqui em Orlando tem bastante evento, convenções, então tem um público que vem para fazer parte desses eventos. Tem bastante campeonatos esportivos aqui na Disney. Então, Spring Break, geralmente lota de adolescentes dos times de futebol, pickleball, voleibol, cheerleader. O campeonato mundial é aqui. Então, tem de tudo. Mas a maior parte é famílias mesmo. Famílias viajando para Disney, viajando para visitar familiares aqui. O próprio americano viaja muito, né, dentro do país. É um ponto de encontro de famílias. Né? Porque o engraçado de você falar isso, que a gente já sabia desse dado, mas é que a gente vê que os nossos clientes, quando vêm para começar a conversar e entender sobre esse mercado, nossos clientes que vão comprar uma casa de férias, eles têm a impressão de que, vamos dizer, o mercado de hóspedes é dominado por brasileiros, né? Então, assim, verdade. Brasileiros é o nosso público-alvo, mas não é, né? Qual é a porcentagem de... Você tem ideia? Assim, eu sempre escutei que brasileiros eram 4% do mercado de aluguel. Nossa, só? Imagina. Então não é aquela coisa que o brasileiro imagina, né? A gente percebe bastante que o Brasil aluga bastante, mas o volume maior é o interno. O americano viaja bastante, mais do que o brasileiro. O brasileiro tem férias longas uma vez por ano, né? O americano tira muitas férias, tira final de semana. Sim, ele vem. O americano vem para 2 dias, o brasileiro vem para uma semana, 15 ou mais, né? As vacation homes, né? As casas de férias, esses condomínios, eles estão... É um mercado que compete diretamente com os hotéis, né? Aqui na região de... Eu acho que no mundo inteiro tá no mercado de hotelaria, né? Então, qual que é por que as pessoas escolhem a casa de férias e por que elas escolhem os hotéis? Qual é Olha, eu vou te dizer que a competição entre hotel e vacation homes é mais para as unidades menores. Apartamentos de 2, 3 quartos. Porque o hotel é um quarto só, fica uma família pequena, talvez um casal.
E assim como os apartamentos de 2, 3 quartos, né? Os townhomes de 3 quartos vão entrar em competição direta com os hotéis. Mas eu acho que o mercado de férias é totalmente diferente do que hotel, porque de 4 quartos para cima não tem como... Então o foco Não são famílias, você vir... não tem Tipo, como... 2 famílias. Ou uma família. Se você familiar tá em 5, grande. você vai pegar uma casa, ao invés Exato. de ficar de pegar um hotel, né? Isso. Na casa você pode cozinhar, tem o clubhouse do condomínio, tem a piscina da casa. Né? Você pode tem descansar. Você pode ter experiência, né? De tipo, vai no Publix, vai no mercado, você vai comprar, fazer churrasco. No Isso. hotel você fica meio limitado ao serviço de quarto e aos restaurantes externos da região, né? Exato. E também as casas, principalmente as maiores, elas têm muito mais a oferecer do que os quartos de hotel. Né? As casas têm salão de jogos próprios, tem piscina própria, tem privacidade, tem sua própria cozinha, tem os quartos temáticos. Né? O hotel tem a comodidade de ter, às vezes, a localização, né? Melhor do que as casas, talvez. Mas o que uma casa... né, oferece, o hotel não consegue bater, Não. que é o tamanho, a estrutura. Os condomínios, às vezes, têm uma estrutura mais elaborada do que os hotéis, o Clubhouse, com o Solara tem o Wave Runner, né, Lazy River. Tem os rios de incrível, correnteza, parece um hotel. realmente. Então, E é o que muitos clientes nossos até perguntam, não, mas para que uma casa com tudo isso, Com tanto quarto. com tanta cor e com tanta coisa, se as pessoas ficam o dia inteiro no parque, então, porque aquela coisa, né? Vai no parque, vai no outlet, vai e passa o dia inteiro fora de casa. Né? Não é muito isso o que acontece com, vamos dizer, 96% do mercado, já que brasileiros são na faixa de 4%, que tem essa coisa da compra. Sim. O americano, que é a maior parte do mercado, ele não precisa fazer compra em outlets. É verdade, mas tanto o brasileiro como o americano mais, ele dentro do programa de férias deles, de dias, tem o dia de ficar em casa. Então, o dia de curtir, né? Quando a gente vai para os cabins, é o dia de ficar na cabine, aproveitar, fazer s'mores. É a mesma coisa aqui nas casas de férias, o dia de brincar com os jogos, curtir a família, conversar, fazer a janta. Então, realmente tem um dia de ficar em casa. Então, o que a casa propicia é nesses dias, é na hora de reservar a casa que ela vai fazer a diferença. Como a gente vai ter o dia de ficar em casa, vamos ver uma casa que tem quarto temático. Vamos ver um dia para a gente ver um cinema, tem um cinema legal. Então, realmente, não só os brasileiros que vêm aqui para fazer compra só, também tem um dia, e o americano mais ainda, que passa mais dias dentro da casa do que fazendo essa coisa. Não, e a gente vê assim, tipo, né, os hóspedes, mesmo brasileiros que alugam as vacation homes, tem uma turminha, tipo, sei lá, as crianças, os mais jovens, vão no parque e tal, e os mais velhos hoje não querem ir, ficam em casa, fazem um churrasquinho, fazem um almoço. Ficam tranquilos, então assim, você não tem aquela necessidade de ficar saindo do hotel para ir para parque. Então ela tem essa flexibilidade, né, de uso. Sim. Ficar em casa não é só um dia de descanso, você realmente aproveita bem a casa. Né? Com os quartos temáticos também. Eu acho que eu sempre entendi assim, essa parte dos quartos temáticos para o público, a gente falando no público na visão do hóspede, assim, é criar memória, né? As pessoas que alugam a casa, elas buscam criar a memória afetiva muitas vezes, porque aquela vai ser uma experiência. Uma vivência em família, né? Ou em amigos. Sim. Então a importância da casa estar bem decorada, estar com temas legais. Que ela tenha esse atrativo. Então, as pessoas, quando elas alugam, que elas olham as fotos na internet, elas vão se conectar com isso automaticamente, certo? Sim. E aí é meio priceless. Buscam produtos e experiências que vão trazer memórias e não a casa não é só uma acomodação. Não. É a atração, né? A Disney está aqui para trazer umas pessoas, mas a gente vê cada vez mais, né, as pessoas vindo para Orlando para outras coisas a não ser a Disney. E a casa é um motivo bom. As pessoas realmente curtem bastante e é um motivo, né, grande das pessoas virem aqui se reunir. Fantástico isso que você falou, porque a Disney ela tem essa coisa do sonho, da memória, do sair fora daquela rotina que a gente vive, de trazer esse ar mágico, né?
da experiência da Disney, e a casa ela é uma extensão disso. Os hotéis da Disney trazem a mesma coisa, a mesma fantasia, assim, usar essa palavra, mas as casas, elas também estendem a isso, né? Sim. Também, mesmo que a pessoa vá um dia na Disney, ela tem ou 2, sei lá, ela tem aquele momento mágico que ela consegue estender para a família, com as crianças, adolescentes, enfim, independente da idade, né? E aquela coisa que fala da Disney, né? Tipo, um dos conceitos da Disney é você não acordar do sonho. Não acordar do sonho. Por isso eles têm você não acorda do sonho quando você está na Disney, né? Você não vê uma sujeirinha no chão. É tudo tão cuidado perfeitamente, né? Então, assim, você volta para casa e tem um problema. Sei lá, entupiu alguma coisa ou queimou alguma coisa. Quanto tempo hábil... Qual é o tempo que o hóspede espera que isso seja resolvido? Isso é uma função da empresa de gerenciamento. Também chegar e prestar esse tipo de serviço com uma certa urgência, né? Que eu vejo que tem muitas empresas por aí que não conseguem resolver e isso é uma das grandes reclamações dos hóspedes, né? Sim. Putz, entupiu o chuveiro tal e ficamos 2, 3 dias sem tomar banho. Ar-condicionado. Aí ou você é grande ou você é pequeno que não consegue remanejar essa família para uma outra casa, talvez. Ou não tenha uma equipe de manutenção que consiga sanar o problema a tempo, né? 99% dos problemas que acontecem hoje nas casas de férias a gente consegue resolver no mesmo dia. Tanto os grandes problemas de entupimento de tubulação que acontecem de acordo com acontecendo numa casa nova. As casas novas geralmente têm esse problema porque o material de construção ele, às vezes fica... é nova, é verdade. Tem que... Fica, e se a gente chama a construtora, vem depois agenda, e fica alguns dias aí sem poder usar nada. Então, hoje a gente tem, né, o equipamento para resolver esses problemas. O pessoal de manutenção já é treinado para resolver pequenos problemas de ar-condicionado, que são coisas, né, que outras empresas talvez não. Outra vez você tem que chamar um técnico que está disponível no dia, que vai vir amanhã, ou só vem às 6 da tarde, e só consegue resolver no dia seguinte. A gente já tem o pessoal treinado para isso. A gente talvez só deixaria para o dia seguinte se tem que trocar a unidade toda. E aí tem que pegar a autorização do proprietário, tem que... Então, algumas manutenções mais expressivas, assim, tipo trocar o ar-condicionado. Que eu acho que ou o ar-condicionado é o mais caro, ou no máximo uma geladeira, né? Geladeira. A gente tem geladeiras extras, que isso acontece demais, né? Como assim? Como assim? A gente tem geladeira extra, micro-ondas. Aonde vocês têm as geladeiras extras? No nosso escritório, a gente tem um armazém com Quebrou a geladeira, sai correndo. Não, na hora. É 1 hora, tá na casa. Nossa, né? Que maravilha isso, hein, meu? Porque se a geladeira não tá funcionando e o hóspede tem a geladeira cheia de alimentos, você tem que resolver na hora. Nossa, não pode nem na 24 horas, porque né, o queijo estraga, o pão estraga, tudo estraga, né? Então a gente leva na hora. A tolerância é baixíssima, né? Baixíssima, o Airbnb dá pra gente 24 horas para resolver a maior parte dos problemas. E a gente tenta fazer rápido, não por isso, mas pelo hóspede que tem um problema dele ali que é resolvido na hora. Né? Tá de férias. E com isso ele não vai acordar do sonho que ele tá ali. Você imagina, pode destruir, né? Da vida pesadelo. De vez em quando tem que ter um sustinho assim. Mas é normal, né? Eu queria perguntar para você, já que a gente está nesse vai e volta, de um pouquinho de curiosidade minha de como que está o mercado agora de compra e venda de casas, tanto casas novas como casas já de revenda. Vocês estão vendo demanda mais para um do que para outro? Como que está agora para vocês como corretores? Você diz do residencial, do mercado... Vamos residencial e depois a gente pula para o de férias. Que são 2 mercados, né? O de férias é um mercado e o residencial é outro, né? Sim. E o de residencial agora, como está para vocês agora? Olha... Procura. Atualmente, vamos falar em trimestres, precisa colocar no contexto, né? O que veio, o que aconteceu, de novo, a gente já falou isso, a gente sempre fala disso, tem que explicar, né? Sim. Na pandemia, teve uma migração enorme de tanto investidores quanto moradores que
fez um boom no mercado. Então os preços das casas valorizaram cerca de 40%, algumas até dobraram, né? Então a gente vivenciou esse momento que a gente tinha, na época, muitas casas à venda e era uma coisa agressiva, né? O corretor, a gente colocava uma casa no mercado, no mesmo dia o corretor ligava pra gente: por que você não tá aceitando minha proposta? Mandei $50 mil acima do preço, né? Então era assim, uma correria. Tá com saudade? Sabe que eu tô? A ver, não. Tinha os caras, peraí, fala com o Emílio, porque tinha uns caras que chegavam a ser até meio assim, tipo... Agressivos, porque precisavam. E o estresse também, porque você tá falando de vida, você tá falando de pessoas que querem morar numa casa. Sim. Então, assim, é um estresse, foi um estresse. Entendi. Lidar com uma situação assim é estressante. Do ponto foi de um vista momento, do comprador, do ponto de Uhum. vista do corretor, o vendedor naquela época era o mais confortável naquela situação, Sim. porque ele tinha um produto que estava em falta, porque literalmente a procura era muito maior do que a oferta. Tanto que naquela época período. tinha menos de um mês de inventário. Menos de um mês, a gente tá. Um mês de Mas estoque. ele foi fora da curva, né? Aquele período foi um período diferente. Que foi aonde levou os preços para um outro patamar. Sim. Foi a demanda muito grande, o americano voltou, começou a comprar a segunda casa de outros estados, principalmente do norte. Ele antecipou um processo meio que natural, que já acontecia, que é a questão das pessoas que vêm aqui para se aposentar, então vêm para a Flórida para isso. Então antecipou aquela vontade de comprar, de estar aqui na Flórida, falando na Flórida em geral. E isso foi diminuindo até 2023. Tá. A gente teve uma fase de alta, né? Final de 2020 até metade de 2023. E aí, agora, 2024, a gente desacelerou, tirou o pé do acelerador. E isso também teve muito a ver com a Vacation Homes, né? Porque o cara vendia o apartamento dele lá de $1 milhão em Nova York, pequenininho, e comprava uma casa de 9 quartos aqui. Verdade. E podia vir o negócio de home Com office. piscina. Linda casa, mobiliada. E agora, então... E aí abriu a economia, todo mundo voltou a viajar para todos os lugares. Então, essa parte de Vacation Home começou a sofrer com um excedente de estoque. Então, hoje nós temos aí casas de vacation à venda, né? Já muitas casas nós temos no mercado. Então, assim, o preço já está se acertando. Então, a gente vê esse mercado hoje como boa oportunidade de compra. Sim. Sim. Né? Então, assim, hoje, ao invés de você oferecer $50 mil a mais numa casa que está lá com preço X, você já consegue oferecer $50 mil a menos e fechar negócio. Possivelmente. Né? E deixar ela lá alugando. Né? Você acha que os vendedores estão mais motivados a vender casa de férias? Vendedores de casa de férias residenciais, os de férias estão mais motivados porque eles têm aquelas despesas e não estão cobrindo? Ou o residencial? Eu acho que o Vacation Homes hoje está mais motivado a vender. Eu acho também, aí vem uma opinião, né? Que quando houve a compra das casas nesse período de 2020 a 2023, vou colocar durante essa época, muitas pessoas compraram as casas de férias com valor muito alto. Entendi. Os aluguéis, você bem vai dizer, que não subiu tanto. O aluguel, a diária, enfim. Então, aquela pessoa que tinha um financiamento, esperando, com uma expectativa, porque ela acreditou, ou porque ela... Enfim, foi guiada a isso, né? Foi instruída que isso ia dar certo por corretores ou porque ela realmente achou, não vem ao caso, mas eu acho que a expectativa muitas vezes não foi o que se esperava. Entendi. Porque era o que estava acontecendo no mercado naquela época. Era o que estava acontecendo no mercado. E aí que não fizeram melhoramentos nas casas, não fizeram uma decoração. Então, as casas foram para o mercado de vacation homes, com outras administradoras, ou com inúmeras administradoras. E as casas não estão performando quanto foi esperado. E o esperado, eu acho que... Sabe o que acontece? Que muitas vezes a expectativa do comprador por
N motivos, ou por ser mal assessorado, ou por alguém falar uma informação errada, né? Isso você sabe disso. Sim. Que não, a gente sempre bate nessa tecla, né, com os nossos clientes. Não existe milagre nesses negócios. Negócio imobiliário que é um investimento seguro, né, principalmente para aluguel, tanto no residencial quanto no vacation, não vai ser não vai ter um resultado operacional fantástico, como muitos venderam por aí até hoje, né? 12% ao ano de rentabilidade, 15% ao ano de rentabilidade. Então, assim, é uma conta que não bate, né? Hoje só tem esse retorno quem comprou casas antes da pandemia. Sim. Que os preços estavam certos, Isso né? aí. O valor diário aumentou comparado com o que era antes. E ele não pegou aquele alto e baixo do... E não pegou os juros altos também, né? Porque o pessoal que comprou ali em 2023 casas de férias começou a pegar os juros mais altos. Então, sim, garantiu um imóvel, mas pegou o valor de compra alto e juros altos. Sim. E os juros ainda não baixou. Então, assim, eu acho que para ter vamos dizer, fluxo de caixa positivo, sem pagar juros, hoje é um momento de, por exemplo, conseguir bons negócios em cash. Para você ter vamos dizer, uma rentabilidade líquida ali no final do ano acima de 5%, por aí. Sim. Então, o que você está falando, então, é só ter mais dinheiro para comprar mais. Sim. Não, dinheiro eu acho Dá uma entrada maior. Eu acho que dinheiro é um fator importante para você conseguir investir em alguma coisa, em qualquer coisa. Sabe o que eu vejo também que aconteceu com alguns proprietários? Essa subida de juros aconteceu justamente na hora do closing. Muitas pessoas, elas deram o sinal quando estava tudo maravilhoso, os preços estavam altos, o juro estava 4%. E aí, na hora de fechar, porque a construtora demora, né? Isso. Às vezes 10, 12 meses para entregar, especialmente saindo do Covid, que estava, né, uma loucura de demanda por materiais. Então, essa demora foi o tempo do juros subindo. E na hora do fechamento, o juros já estava 8, 10%. Então, uma casa que seria sucesso garantido para o proprietário, na hora do fechamento, pegou um juros alto. E foi falta as casas de construtora, com certeza. Aí ele se deparou com juros altos, não tem o que fazer, ou ele enfim, e aí compra, e aí tem que decorar ainda por cima. Exato. Então alguma coisa ele talvez tenha sofrido até, né? Talvez tenha sido a decoração, não decorou tão bem. Mas hoje a gente enxerga que hoje, vamos dizer, depois dessa alta do mercado e desse acerto agora, vamos dizer, deu uma acertada no preço, o preço está mais real hoje. E ainda com possibilidade de negociação, agora é um momento bom para investir, mas não pensando que é um negócio de milagre, é um negócio de imóvel. Ou seja, sei lá, é o que a gente fala, vamos ver se você concorda com isso. Vamos dizer que a pessoa comprou à vista, né? Operacionalmente tem um retorno ali de 5%, mais ou menos, na faixa de 5%. Mais uma valorização no longo prazo dessa média, que são dados do mercado, que vai de 3% a 5% de valorização anual do imóvel. Isso. Né? Sei lá, 4%. 4 e 6, né? Varia bastante. Essa é a média ao longo dos anos. Uma média. Então, assim, não é que o cara vai comprar uma casa hoje e o ano que vem vai vender e vai ter lucro, porque tem os custos de fechamento, comissão e tal. Mas, historicamente, comprando um imóvel hoje, comprando ela lá bem em relação ao mercado de hoje, daqui a 5, 10 anos, é um investimento em imóvel seguro, porque ele vai ter aquela renda. Vai ter a renda mensal, você vai ter benefícios na hora de fazer o imposto de renda, como o depreciation, que ajuda bastante o quanto você tem que pagar de taxas. Você tem a valorização do imóvel, que baixa a inflação. E para pessoas que querem ter uma casa de férias que podem usar, melhor ainda. Né? Sim. Então, a gente sabe que você conversa bastante com outros administradores, inclusive de outros estados, né, nos Estados Unidos. O que você acha, assim? Porque a gente sabe que você está aqui, que você está... o seu sucesso está aqui, a empresa crescendo.
com inúmeros funcionários, uma equipe incrível. E existem estados vizinhos próximos também que tem outro tipo de atrativo, como as montanhas, esqui Sim. e tal. O que você consegue comparar, assim, você faz essa comparação? O que você podia trazer pra gente com relação a isso? Um dos nossos proprietários, ele é dono de uma administradora na Georgia, em Blue Ridge. E a gente troca bastante figurinha sobre o que uma cabin faz de retorno, né? Qual o perfil desses proprietários. E o que eu percebo, né, na Georgia, que deve ser também no resto dos Estados Unidos, o público americano que investe na second home, na cabin, é um pouco diferente do que aconteceu aqui no Orlando, que foi essa explosão de casa de férias para renda, para fazer dinheiro. Tem esse marketing bem grande sobre esse tipo de investimento. Lá nas cabins eu percebo muito que as pessoas querem ter o imóvel, a cabin, essa propriedade, mais para pagar as despesas e para eles viajarem. Não é muito para renda. Para ter um fluxo de casa portfólio de imóveis, não é isso. Não é isso. Até porque o retorno dessas cabins não justificam o investimento. Então, é uma casa para você ter sua, é uma coisa que você adora, que realmente é seu, não para os outros, para fazer... Eu acho que o conceito de vacation homes, de casa de férias, inicial, quando começou isso aí lá atrás, com os ingleses e tal, Sim. era para isso, Era para isso, second home, para pagar despesas. E mudou aí, bastante. como existem as exceções que você paga despesa, paga amor e sobra alguma coisa, nos casos muito especiais, virou um ponto de marketing para muitas pessoas. Que a gente sabe que acontece, mas não é uma regra oficial de todas as casas. E não foi esse vamos dizer, o conceito inicial desse negócio. Sim. Aqui nos Estados Unidos. Até aqui em Orlando, né? Aqueles condomínios mais velhos que você vê ali, que primeiro eles compravam. Então a ideia deles era ter a casa e alugar para pagar os custos enquanto eles não estavam aqui. Se ninguém esperava ter vamos dizer, um retorno de um dinheiro a mais que sobrasse no fim do ano. E como isso, né, pela demanda da Flórida, da área da Disney, Universal, vem tanta gente para Orlando, isso acaba viabilizando o investimento. Né? Então, foi vários fatores aí que levaram a impulsionar o mercado de vacation homes. Mas eu acho que quem está decidido, quem está interessado, quem vai comprar uma casa de férias, tem que estar bem com o olho aberto, tem que estar com os pés no chão, não pensar que vai fazer rios de dinheiro. A gente está à mercê do mercado, então você tem que estar em sincronia com ele para você poder ter uma, ter duas, ter três casas com expectativas alinhadas. Né? Sim. Não pensar que o retorno de 20%, 30% é uma coisa que você tem que esperar. A gente tem que estar bem na realidade, bem mais tranquilo. Então, é bom ter esse papo aqui para as pessoas que estão escutando, né? E vendo outros podcasts, não é que a gente não está oferecendo o mesmo retorno dos outros. A gente só está oferecendo a realidade, o que é o melhor para o proprietário, para o cliente, que vai ter uma relação com a gente por anos, em vez de... Né? Não, isso serve pra gente também, né? Como corretores, né? Então a gente... Muito. É o que a gente sempre fala, eu e a Fernanda, né? Tipo assim, a gente não é vendedor, a gente é o consultor. Qual é o motivo? Você tá... Não é... Em qual casa você quer investir? É o... Por que você está investindo? Qual é o motivo, né? Qual é a motivação que faz você... investir em imóveis. Então daí a gente passa toda essa informação sem esperar que tenha uma... E agora você falou numa milagre. coisa muito interessante. Você falou, a gente está à mercê de um mercado, né? E assim, antes da pandemia, a gente sempre se apoiou muito na Disney, né? Em trazer, porque Orlando, o mercado de vacation homes em Orlando é uma referência. Que eu, na minha visão, de novo, se você souber de algum outro lugar que tenha esse nível de organização, como tem o mercado de vacation homes na nossa região,
me avisem. Muito difícil. Tá? Porque eu não conheço. Então, assim, virou uma referência. E a gente sempre se apoiou muito na Disney. A Disney é uma empresa gigantesca. A Disney, o mercado de vacation homes, ele vai junto com a Disney. Então, a Disney não fecha, certo? E aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia. E o mercado... E a Disney fechou. Fechou, nossa. Aquele... E aí veio o susto, porque daí... Aquilo que a gente esperava... Que nunca Que a Disney acontecesse. fecha 1 minuto antes do furacão chegar, Já né? é um susto. Ela só fecha ali no momento do furacão, do olho passar, né? E aí a Disney fecha na pandemia. Fechou. A gente fala, ixi. E o que aconteceu? O mercado continuou. Não, quanto tempo ficou aquele dia? Lembra que a gente até conversou? Puta, vamos fechar tudo. Fecha tudo. Vamos fechar master, vamos parar, vamos mudar de emprego. Foi um susto, né? Foi um susto imenso. Foi. Assim que teve o anúncio do fechamento da Disney, o número de reservas canceladas foi assustador. E a gente tinha que tirar a reserva do sistema e entrava outra. Porque as pessoas não tinham o que fazer. Então, as pessoas, mesmo com a pandemia, elas continuaram vindo. Né? Que não era o que a gente esperava, né? A gente esperava que ia tudo parar. Total. Que ia parar. Mas é interessante, porque as pessoas ficaram presas em casa e ninguém aguenta ficar muito em casa. Que coisa, Então, né? as pessoas daqui de Orlando querendo alugar casa, pessoas de outros estados vindo pra cá. E quanto tempo durou esse momento de susto? Assim, 15 dias, né? Não, ficou fechado 2 meses. Não, mas do momento em que a gente falou ferrou pro momento em que a gente... 15 dias, que ficou assim, tudo 15 dias, agora parado. mas de repente veio uma enxurrada, né? Uma avalanche de hóspedes. De outra demanda, né? Demanda das pessoas querendo sair das áreas fechadas para as áreas mais relaxadas, que a Flórida foi uma das mais relaxadas, né? Com as restrições do Ou Covid. seja, perseveramos, né? Perseveramos. Não, e aquilo que a gente falou, né? Tipo, você pega um investimento desse, vai ter que arrumar... É um negócio bom, mas pode acontecer algum problema no mundo, sei lá, uma bomba, uma pandemia que a gente nem esperava, né? Isso pode afetar negativamente o mercado de vacation homes. Mas foi provado que até ante-pandemia, a prova de pandemia, esse negócio... A gente blindado, sempre achou que assim. a Disney era o fator Principal, único das pessoas virem para cá, mas hoje a gente vê que as pessoas realmente têm muito mais coisas a fazer em Orlando do que só visitar os parques, né? Com certeza. Eu acho que as pessoas realmente fazem isso, né? Você vê, você passa durante o dia nos condomínios, tem gente nas casas, tem gente nas piscinas. Não é uma coisa que só depende da Disney, né? Sim. Mas... É um mercado que realmente ficou mais competitivo, porque as casas novas no mercado, elas estão todas decoradas profissionalmente, os quartos temáticos estão ficando cada vez mais elaborados. Então, as casas mais antigas precisam ter esse refresh. Né? Não é garantido para todo mundo. A demanda vem aumentando, mas vem também aumentando a competitividade do mercado. As decoradoras estão ficando cada vez melhores. Mais especializadas. Né? E os condomínios novos cada vez mais bem estruturados. Então, você tendo todos esses fatores que elevam as casas novas, então faz o mercado mais competitivo para as casas novas e mais difícil ainda para as casas existentes. Então, realmente, você precisa ter uma casa que se destaque no mercado, que está bem decorada, para não fazer o investimento nulo, para você não ter despesa em vez de... Sim, é o que a gente fala. Você compra casa... Hoje você consegue comprar uma casa boa, já muito bem decorada, por um preço de mercado, ou então você arruma uma oportunidade de comprar uma casa não tão atrativa que o preço vai estar lá embaixo ainda. Isso. Faz um negócio e redecora e bota no mercado. Eu vejo que a Master sempre está trabalhando junto com os clientes nessa questão também, né? Você não pega a casa, deixa lá, nem vou dar minha opinião na decoração. Você dá. Quando a gente pega no processo de compra, a gente dá aquela assessoria para a pessoa não pensar que vai comprar uma casa, colocar no mercado e ter sucesso. Se você está tirando da mão de um proprietário que está vendendo e colocando no mercado do jeito que está, você vai ter o mesmo resultado que ele e a mesma intenção depois de vender, porque não vai funcionar. Então, quando a pessoa compra uma casa já de revenda, que está precisando de uma atualização legal, tem que estar preparado para
ter as despesas do financiamento e de repaginar a casa quando recebê-la. A gente está chegando na parte final da nossa conversa. Passa rápido, né? Meu Deus do céu. Nossa, 4 horas. Conta pra gente como que a gente pode fazer para marcar uma reunião com a tua equipe, as pessoas que estão nos assistindo, que elas querem conversar. Qual o primeiro passo? Conversar com o corretor, porque a gente tem essa demanda, a gente conversa com as pessoas e a gente busca porque a nossa parte é como o Emílio falou, a gente traz as informações pertinentes para essa decisão de comprar uma casa e a gente sempre marca uma reunião com a equipe da Master que vai nos orientar e vai ajudar o nosso cliente. Como é que a gente encontra? Como é que as pessoas podem encontrar vocês? Hoje dentro da Master a gente tem um departamento de New Homes que hoje é o Fábio, o Fred e o Henrique. Então eles são responsáveis de fazer essa reunião com os proprietários, né, tanto ou com os futuros compradores, né, tanto na hora da compra com vocês, ou depois do fechamento. E então a gente tem os relatórios de performance das casas que vocês podem utilizar para ver aonde, né, está rendendo mais e qual tipo de casa está rendendo mais, o que leva uma casa a ter sucesso. E então a gente tem esse departamento, eu vou deixar aqui os contatos deles para entrar em contato. Por favor. A reunião pode ser no nosso escritório aqui em Kissimmee, ou pode ser virtual também, muitas pessoas não vão estar aqui presencial. Então, sim, a gente faz dá para fazer por Zoom, tudo. Tá. Perfeito. Então, para entender mais a fundo a parte, os números, né? E ouvir da boca dos administradores como funciona cada tipo de imóvel. De 5 quartos, 6 quartos, 7, 10, 15, né? Dá para olhar a fundo quais são as diferenças entre elas e a gente ajuda ver nisso. O perfil do proprietário, aonde se encaixa melhor, qual produto vai ser melhor para ele, né, para ele comprar essa casa e né, continuar com ela bastante tempo. E então a gente está aqui para ajudar vocês a informar as pessoas com a maior quantidade de informação possível para tomar a decisão melhor que se encaixe no que ela quer. Maravilha, Mel. Então, obrigado pela participação. Valeu muito. Valeu mesmo. Agora nós vamos sair para almoçar, né? Isso. Como sempre. Valeu. Boa tarde. Valeu, gente. Valeu. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Até mais.